Olá, papais e mamães. Vim novamente trazer mais uma parte da série de vídeos sobre o livro Desafio aos Pais, do Paul Tripp. E hoje nós vamos falar do capítulo 2, que é sobre graça. Esse é o tema do capítulo. E aqui diz: Deus jamais nos incumbe de uma tarefa sem oferecer o que precisamos para executá-la. Ele nunca nos envia sem nos acompanhar. Tudo que fazemos precisa vir de Deus. A nossa direção é aquilo que Ele nos ensina em Sua palavra. E não é diferente com o desafio de sermos pais, de educarmos nossos filhos, de ensinarmos o caminho a eles. E nosso exemplo maior sempre é Cristo. E entendermos que como eu havia dito no vídeo anterior, quando os nossos filhos erram, é importante entendermos que eles estão pecando, assim como nós pecamos todos os dias. E quando eles erram, quando eles pecam, eles estão pecando contra Deus. Então nós precisamos entender que temos que agir da mesma forma que Deus age conosco. Eles precisam de correção, mas eles precisam de graça. Então, quando corrigirmos os nossos filhos, tem que ser com afeto. Difícil demais, né, gente? Eu tô aí nessa luta de aprendizado diário. Mas nós precisamos agir assim. Então, quando formos corrigir, tem que ser uma correção que depois leve à reflexão. Esse filho precisa entender que ele pecou, que ele errou contra Deus e não é algo pessoal. Porque quando é pessoal, nós vamos ficar com raiva, nós vamos agir com ira e vamos pesar a mão. Vamos ir além do que devemos fazer, né? Sempre lembrando que a conversão dos nossos filhos depende exclusivamente de Deus. Nós somos apenas um instrumento nas mãos dele para ajudar nossos caminhos nesse processo de conhecer a Deus e no processo de santificação. Então, nós precisamos sempre ter a graça de Deus, entender que eles pecam, eles precisam ser levados ao arrependimento e nós precisamos sempre levar afeto e graça de Deus quando corrigimos. Aqui no livro, eu vou ler um trecho que fala o seguinte: é muito importante que os pais entendam e admitam humildemente que quando somos sacudidos pelo pecado, pela fraqueza, pela rebeldia, pela insensatez ou fracasso de nossos filhos, o que transbordamos, palavras, ações e atitudes, é o que já temos dentro de nós. Isso significa que meu maior problema como pai não são meus filhos, sou eu. Meus filhos não me levam a falar e agir da forma como faço. Não, a origem das minhas ações encontra-se dentro de meu próprio coração. Meus filhos são simplesmente a ocasião na qual meu coração se revela por meio de palavras e ações. Assim, preciso de muito mais do que apenas resgate e alívio de meus filhos. Preciso ser salvo de mim mesmo. Foi por isso que Jesus veio, para oferecer a salvação de que todos necessitamos, mas não somos capazes de oferecer por nós mesmos. Nossos filhos também são instrumentos do Senhor no nosso processo de santificação. Lembra quando a gente fala, né, de não pedir força, né, a Deus para não fazer uma besteira, não pedir paciência porque Ele vai dar um exercício de paciência, né, alguém que vai testar nossa paciência. É mais ou menos isso. Então, os nossos filhos, como nós agimos com eles, não pode ser de acordo com as nossas emoções, porque senão a gente vai pesar a mão, ou então nós vamos estar cansados e aí não vamos corrigir como deveríamos. Então, nós precisamos agir segundo a palavra de Deus. Volto a dizer, não é fácil, né? É muito difícil, é o que eu vivo todo dia. Nem todo dia eu consigo, mas eu tô nesse processo, né, dessa busca incansável de agradar a Deus, né, em tudo que eu faço, inclusive na criação das minhas filhas, né? E aqui eu queria deixar uma pergunta, né, para nós, né, para a gente refletir. Antes, né, aqui sobre a questão do afeto, diz no versículo
de Salmo 103:13. Como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, como eu havia dito, a graça de Deus torna o nosso coração mais afável, né? E é assim que devemos agir. Nós precisamos corrigir, mas precisamos que essa correção não nos leve à violência, né? Não nos leve a querer nos vingar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sempre, se a gente sempre remeter a Deus de que o pecado que eles estão cometendo está ferindo a Deus e não a nós mesmos, nas nossas emoções, aí nós vamos praticar uma correção bíblica, sem um peso muito grande, sem descontar raiva, sem querer agredir, né? E também não sermos omissos, né? O equilíbrio está na palavra de Deus. E a pergunta, né? Se os nossos filhos pudessem nos descrever precisamente, afeto seria um dos termos que eles usariam? Então, será que nós temos sido afetuosos? Será que nós temos sido amáveis? Muitas vezes as crianças ficam muito rebeldes por conta da nossa até omissão, né? Eu fui professora há muitos anos e muitas vezes vi crianças rebeldes, agressivas, porque elas só queriam atenção, né? Então, nós precisamos sempre buscar na palavra de Deus, em boas referências e bons livros, para que nós possamos aprender a ter esse equilíbrio, né, entre a correção e a sermos afetuosos, né? Não podemos ser violentos. E quem vai dar esse norte é sempre a palavra de Deus. Amém? Até o próximo vídeo.